lugar ideal para desenvolver o potencial do seu filho é na Escola SESI. Aqui, através de ensino inovador e experiências únicas, formamos cidadãos movidos pela transformação. Matrículas abertas em João Pessoa, Campina Grande, Patos e Souza. Estrutura tecnológica, robótica, incentivo à pesquisa e preparação para o Enem. A Escola SESI tem tudo que o seu filho precisa para um futuro de conquistas. Saiba mais em escolasesipb.com.br. Olha só, não é qualquer curso, tem um método. É uma mega experiência. Olha quanta gente aprendeu aqui. Ouvindo, falando, lendo, escrevendo. E você ainda pode assistir a mesma aula aqui no CCAA online. Lembra? Quando você entrou aqui, você não falava nada. E agora eu falo mesmo. No CCAA, a convivência vira fluência e todos vivem juntos a experiência de se entender. CCAA, é assim que se fala. Você já imaginou onde pode realizar o sonho de comprar sua moto 0 km? Na Maravilha Motos, a casa da Honda, em Patos. Aqui trabalhamos com motocicletas zeradas de alta performance, todas com estilo, tecnologia, conforto e segurança. Tudo o que você precisa para andar sobre duas rodas com a liberdade que merece. A Maravilha Motos ainda oferece diversos serviços, como a oficina para o cliente fazer reparos, revisão e conserto, além de peças originais da marca, capacetes e acessórios. Garanta já a sua moto 0 km aqui na Maravilha Motos, a casa da Honda, pertinho de você. A Paraíba conquistou pelo terceiro ano consecutivo o Rating A do Tesouro Nacional. Sabe o que isso quer dizer? Que nós somos um estado em crescimento, que avança com equilíbrio nas contas públicas, atrai novas empresas e investimentos, acelera a economia, amplia a geração de emprego e renda e realiza grandes obras. Tudo isso para fazer a sua vida e a de todos os paraibanos ainda melhor. Governo da Paraíba. Para viver mais é preciso cuidar da saúde. Doutora Felícia Crispim, médica endocrinologista e metabologista, atua há 12 anos na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças como diabetes, obesidade, colesterol, problemas da tireoide, osteoporose, climatério, síndrome do ovário policístico, distúrbios do crescimento e desenvolvimento. Profissional renomada que, com análise e estudo individual de cada caso, proporciona aos pacientes qualidade de vida e bem-estar. Consultas com atendimento humanizado em um espaço acolhedor e preparado para prestar a assistência necessária com padrão e excelência. Clínica Doutora Felícia Crispim, Rua Bossuet Vanderlei, número 866, no centro de Patos. Telefone 3421-7233. Oferecimento: Panificadora São Vicente. 50 anos de tradição alimentando sua família. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, que é o professor Deusimar Dias. Estamos iniciando mais uma edição do programa Funes Cultural, uma parceria da Fundação Hernando Sátiro com a TV Sol e a Rádio Tabajara, recebendo hoje um dos grandes artistas brasileiros, paraibano, cantor, compositor, poeta e escritor, publicitário, produtor cultural. Ele é Flávio Eduardo Maroja Ribeiro, conhecido como Mestre Fuba. Seja muito bem-vindo, Fuba, ao programa Funes Cultural de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada, né, como você diz. É um grande prazer, viu, Deusimar, estar participando do seu programa, né, o Funes Cultural, que é uma parceria aí com a Hernando Sátiro, com a TV Sol e a Rádio Tabajara. Quero saudar todos e todas que estão participando do programa e dizer que estou à disposição para esclarecer, né, os detalhes em relação ao livro, né, que esse é o principal assunto que a gente vai debater hoje, e à sua disposição, meu amigo. Uma grande alegria estar participando, viu? Igualmente, então aqui do Sertão da Paraíba, a gente já manda um grande abraço para você, você que é uma das grandes referências culturais aqui do nosso estado. Então já adianto que é um prazer conversar com você hoje aqui no programa Funes Cultural.
Eu queria, nessa primeira parte, Fuba, conversar um pouco sobre a tua trajetória, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre a tua entrada no mundo das artes. Você hoje vem correndo a Paraíba, divulgando o teu livro, né, sobre a Revolução de 30, mas assim, a grande questão da tua carreira é a música, né? São os eventos. Eu queria que você falasse para o nosso público um pouco sobre a tua trajetória no universo da cultura. Comecei lá muito cedo. Eu tocava bateria no Conjunto Peraltas, que era um conjunto que tinha lá em Campina Grande. A gente era imitador dos imitadores, porque a gente tocava música do Renato e seus Blue Caps, por exemplo, que já fazia versões dos Beatles, né? Então, comecei muito cedo, tocando bateria nesse conjunto. Era um conjunto infantil, caseiro. Acabou que esse conjunto virou, como não existia conjunto musical infantil na época, acabou que tivemos um empresário chamado Jorginho Albuquerque, e ele começou a vender a gente para o Nordeste todo. A gente tocava em Recife, Natal, João Pessoa, interior da Paraíba, enfim, interior de Pernambuco, ao ponto de chegar a TV Tupi e querer levar a gente para o Rio de Janeiro. Mas aí meu pai não deixou, porque a gente era muito guri, né? E aí foi o início da minha carreira, foi aí, né? Quer dizer, o despertar da música. E eu comecei a compor depois, com 14, 15 anos de idade, né? Já no Rio de Janeiro. E aí me enveredei para o lado de Dingo, né? E comecei a trabalhar com Dingo muito tempo, em São Paulo, né? No Rio de Janeiro, nesse eixo sul, sudeste e sul, trabalhando bastante também. E aí enveredei na música mesmo, quando eu tive a minha primeira música gravada em 80, por Elba Ramalho, Temporal, uma música minha em parceria com o Braulio Tavares. Depois ela gravou mais 2 músicas minhas. Zé Ramalho também gravou essa mesma música, de 20 anos depois. Enfim, e aí enveredou, né? A gente tinha lá uma turma grande, era eu, Braulio Tavares, Lenine, Alex Madureira, o pessoal que morava todo mundo junto lá pelo Rio de Janeiro. E a gente, o que fazia era exatamente isso, música. De manhã, de tarde, de noite, respirava música. E aí enveredou, de repente, desse lado aí. Em 86 eu vim morar de novo em João Pessoa, voltei para cá, e aí me casei, e aí foi quando surgiu as Muriçocas, né? Aí tem todo esse processo das Muriçocas. Trabalhei como redator na agência Real Publicidade, né? Também fui redator da agência. Passei também no Jornal Correio, contribuindo, passei 2 anos escrevendo no Jornal Correio. Enfim, é uma carreira que é trilhada de vários aspectos. Agora, a questão do livro, essa pesquisa, é muito interessante você saber o começo da história dela. Eu já estava no 4º ano ginasial no Colégio Pio XII, quando o colégio tinha essa mania de fazer todo ano, escolher 4 alunos do colégio para entrevistar uma pessoa importante da Paraíba, né? Então, escolheram 4 alunos para entrevistar Ariano Suassuna, escolheram alunos para entrevistar Paulo Pontes, enfim. E eu fui selecionado para ser um dos entrevistadores, né? Escolheram 4 alunos para ser entrevistador de José Américo de Almeida. José Américo de Almeida morava lá onde é hoje a fundação, né? Ali era a casa dele. Era um trabalho escolar, claro. A gente foi entrevistar ele sobre a Bagaceira, que era um best-seller, né, dele. E aí, conosco foi Paulo Brasil, que era um historiador. Entende? E quando terminou a nossa entrevista, nosso trabalho escolar, o Paulo Brasil perguntou a José Américo: ô ministro, por quê? Me conte um pouquinho sobre a Revolução de 30, o que houve, né? Porque embalsamaram o corpo de João Pessoa e saíram passeando de capital em capital do Brasil, fazendo o discurso da Aliança Liberal. Gostaria muito que você explicasse sobre isso. E ele falou: olha, eu não vou falar disso porque é um assunto que tem muito sangue na história derramado, e os meninos são muito pequenos, são garotos, são crianças, eu não quero falar isso, não. E aí Paulo Brasil
pediu que a gente fosse brincar naquele jardim lá da fundação, né? Onde é a casa dele. Mas eu, com a minha curiosidade, eu disse, eu não estou passando muito bem, eu queria ficar por aqui. Aí Zé Américo mandou buscar água de coco para mim, tomei uma água de coco. E acabou que ele achou que eu tinha ido embora, que eu tinha tomado água de coco. Eu estava um pouco por trás dele, assim de lado, né? Ele não viu que eu permanecia ali. Então ele desabafou, ele passou quase uma hora falando com o Paulo Brasil sobre os acontecidos de 1930. Eu ouvi da boca dele mesmo que não houve revolução, né? Da boca do próprio Zé Américo. Quer dizer, o que ele falou ali, quase durante uma hora para Paulo Brasil, até que ele percebeu que eu estava assim do lado dele, aí ele disse, oxe, esse menino está aqui ainda? Aí parou, interrompeu a conversa e não quis conversar mais. E aquilo ali ficou no meu inconsciente, né, durante muito tempo. Quando eu soube que os livros foram queimados, os livros de 1930, 31 e 32 foram queimados. Tá? E aí, aquilo eu perguntei ao meu avô, meu pai, e aí o pessoal dizia, como é que você soube disso? Eu dizia pela boca do próprio ministro Zé Américo de Almeida. E aí, mas ninguém conseguia falar sobre o assunto, né? Era uma coisa que realmente deixou um trauma muito grande aos paraibanos. E aí, foi quando eu fui atrás, quando eu soube que os livros tinham sido queimados, eu fui atrás. Em 80, eu tinha uma amiga minha que trabalhava, ela era secretária de Carlos Drummond de Andrade e trabalhava na Biblioteca Nacional. Você sabe que todo livro, Deusimar, que você faz, uma cópia fica lá na Biblioteca Nacional. Então eu falei com ela para tirar a cópia desses livros, né? Então ela chegou, para minha surpresa, e disse, olha, Fubá, esses livros é imexível, ninguém pode mexer nele, não. É um livro que você não pode nem consultar. Eu disse, oxe, que coisa estranha, né? Aí eu, bom, enfim, me conformei, até que em 2004 eu virei vereador. Então aí eu peguei um avião aqui de João Pessoa, fui bater no Rio de Janeiro como parlamentar pedindo as cópias dos livros, porque eu ia fazer um trabalho, eu queria fazer um trabalho sobre a história da Paraíba, e queria as cópias do livro. Foi quando eu consegui, né? Aproveitei o lance de ser parlamentar e consegui, enfim, as cópias do livro. Então, quando eu me deparei com os livros que tinham sido queimados, aquilo me aguçou uma vontade enorme de pesquisar e ir a fundo cada vez mais. E aí até que ficou, isso caiu na boca da imprensa, né, que eu estava fazendo esse trabalho de pesquisa, e começou a aparecer no meu gabinete pessoas idosas de 85, 90 anos de idade, 92, que foram perseguidos, né, em 1930, que tiveram as famílias devastadas, pessoas mortas, né, pais, avós, enfim. E cada um deles trazia um documento. Aquilo ficou tão acirrado que, por dado momento, eu comecei a ser ameaçado de morte. Disse, olha, se você publicar esse livro, a gente vai lhe matar. E aí eu recebia sempre, né, provocações desse tipo. Foi exatamente por isso que eu fiz questão de colocar no livro, tudo que eu falo no livro, eu mostro numa prova documental. Tá? Então, a pesquisa ficou muito mais, como é que diria, foi muito mais a fundo, né? Ficou com muito mais conteúdo, no sentido de de tudo que eu escrevi no livro, mostrava com o documento. E aí foi acontecendo, né? A princípio eu ia fazer, era um livreto, acabou que esse livro terminou em quase 1000 páginas. Eu resumi para 500 e poucas páginas, né? Sintetizando, objetivando os capítulos para que as pessoas pudessem entender mais a fundo. Porque é uma história, viu, Desimar, que é muito cheia de detalhes.
E as pessoas, para fazer essa leitura, ela tem que estar muito atenta aos fatos que aconteceram, porque todo dia acontecia um fato diferente. Tá? Então, eu mergulho na história da Paraíba, a princípio, desde 1501, quando Américo Vespucci chegou, né, foi a primeira expedição depois de Cabral, foi a de Américo Vespucci. Chegou aqui exatamente na Baía da Traição, ela chegou na Paraíba. Né? Ao nome que foi dado, né, a questão de nós sermos potiguares, né? Paraibano era potiguar, os índios que habitavam aqui eram potiguares. E aí os tabajaras vieram da Bahia, entraram em conflito com os tabajaras, com os potiguaras. Né? Só que os potiguaras eram muito mais violentos. Em 1532, quando foi feita a tentativa de Portugal de colonizar o Brasil, no sentido de criar 12 capitanias hereditárias, né? Foi um projeto que não deu certo. A única que vingou ainda foi a de Pernambuco, mas é importante dizer que a capitania de Itamaracá era formada, era Paraíba e Pernambuco junto. Era inserido esses dois estados. Só que nessa área da Paraíba, os potiguaras não deixavam os portugueses entrarem. Por quê? Porque eles tinham negociações com a França, com a Espanha, né, com várias pessoas trocando para o Brasil, fazendo seus negócios. Então, os portugueses nunca conseguiram chegar aqui. Quando houve a invasão dos tabajaras, que vieram da Bahia, entraram em conflito, né, com os potiguares, ao ponto de o índio Piragibe, que era o chefe dos tabajaras, foi ele que fez um acordo com Portugal para expulsar os potiguaras daqui. Entendeu? O que é que acontece? Em 1574, um mameluco invadiu a taba do índio Iniguaçu, que era o chefe dos potiguaras, e levou a filha dele para Olinda. O cacique mandou os irmãos buscar a menina, e realmente Antônio Salema, que era o governador do Brasil na época, devolveu a menina. Só que na volta, passando por Tracunhaém, Diogo Dias, que era o rico fazendeiro, né, viu a menina e disse: não, essa menina vai ficar aqui na fazenda. E pegou a menina para ele. E aí o cacique de Iguaçu disse: olha, ou você devolve a menina ou a gente vai invadir aí a sua comunidade. E ele não acreditou que isso acontecesse e terminou acontecendo realmente. Os potiguares invadiram lá em Tracunhaém a propriedade de Diogo Dias. Foram mortas 600 pessoas. É conhecido como o massacre de Tracunhaém, essa passagem. Né? E por conta disso, criaram a Capitania Real da Paraíba. A Capitania Real da Paraíba foi criada em 1574. Né? E dividiu, né, essa capitania de Itamaracá, com os Pernambuco para lá e Paraíba para cá. E aí, o que é que acontece? Nesse acordo, nessa criação da capitania, fizeram um acordo para que os tabajaras permanecessem na margem direita do Rio Paraíba e os potiguares na margem esquerda do Rio Paraíba. Só que os conflitos continuaram. Até que em 1585, tá? No dia 3 de agosto de 1585, o índio Piragibe resolveu procurar Martins Leitão para fazer um acordo, né, se aliar aos portugueses e expulsar os potiguaras da Paraíba. E aí ele foi lá no dia 3 de agosto, conversou com Martins Leitão, eles toparam fazer essa parada, e aí veio, no dia 5 de agosto, chegou aqui na Paraíba, João Tavares, com 1.000 homens, e expulsou os potiguaras para o Rio Grande do Norte. É uma coisa bem interessante. Muita gente não sabe dessa história. Pensa que a gente era tabajara. Não. Os potiguaras não é do Rio Grande do Norte, era da Paraíba. E aí o que é que acontece?
O dia 5 de agosto foi o dia que eles chegaram para expulsar os potiguaras. Nem sequer o local onde seria construído o forte foi escolhido. A gente comemora o aniversário da cidade no dia 5 de agosto. O dia 5 de agosto também era o dia de Nossa Senhora das Neves, que era uma santa lá de Portugal, que fez nevar numa cidade da Itália. Não tem nada a ver com a gente, porque a santa que a gente sempre cultuou foi a Nossa Senhora da Penha, né? Nossa Senhora da Penha é cultuada desde 1517. Então, isso colocou a Nossa Senhora das Neves como padroeira da cidade, o que deveria ser a padroeira da Nossa Senhora da Penha. Batizaram a cidade de Nossa Senhora das Neves, por causa do dia 5 de agosto, mas é necessário entender que a pedra fundamental da cidade foi colocada somente 3 meses depois, no dia 4 de novembro. Olha que loucura. Como a nossa história é contada errada, né? Então, só no dia 4 de novembro que foi colocada a pedra fundamental. E a gente passou a ser chamada de Nossa Senhora das Neves durante 3 anos, até que Frutuoso Barbosa, que foi o primeiro governador da Paraíba, resolveu homenagear Filipe II, que era o rei da Espanha e Portugal na época, né? E aí botou Filipe de Nossa Senhora das Neves, durante 47 anos. E aí veio, em 1634, a invasão holandesa. Daí, mais uma vez, mudou-se o nome para Frederica, em homenagem a Frederico Stark, que era o príncipe de Orange. E aí, em 1654, nós expulsamos holandeses. E voltou a ser o que era, né? Paraíba, capital Paraíba. Né? Capitania Real da Paraíba, aí ficou Paraíba, capital Paraíba, durante 276 anos. Até que chegou 1930 e, por conta do assassinato de João Pessoa, fizeram essa mudança, sem consulta popular, inclusive, à força. E aí é uma outra história, né? Que aí a gente já entra no processo de realmente como aconteceu, como foi que João Pessoa chegou a governar a Paraíba. Isso é importante saber. E aí eu vou entrar no mérito de 1930. Veja bem, em 1928, Deusimar, quem governava a Paraíba era João Suassuna, o pai de Ariano Suassuna. O João, naquela época, Deusimar, você tinha eleição presidencial, que era o povo que votava no Brasil inteiro. Mas nos estados, quem escolhia os sucessores era o próprio partido. Tá? Era o próprio partido. Então, era uma eleição interna, né? Praticamente que não tinha a eleição do voto popular. Só a eleição presidencial que era acontecer dessa forma. Em 1915, João Suassuna, Aristarco Cavalcante, Oscar Soares, que era tio de Jô Soares, inclusive, a família de Jô Soares é paraibana. Oscar Soares, Antônio Massa, esse pessoal, Coronel Zé Pereira, escolheu para governar em 1915 a Paraíba Epitácio Pessoa. Então, Epitácio Pessoa veio governar a Paraíba até 1919. Tá? Eles tinham uma amizade muito forte com o Epitácio Pessoa, aquela coisa toda. Beleza. Em 1909, o que é que acontece? Houve a eleição presidencial e Rodrigues Alves foi eleito presidente do Brasil. Existia aquela política café com leite, né? Que era 4 anos escolhido o presidente de Minas Gerais e 4 anos escolhido o presidente de São Paulo. E aí, o Rodrigues Alves faleceu da pandemia da época, que foi a gripe espanhola. Tá? E Minas Gerais, né, recorreu o cargo. O cara morreu, agora então o presidente vai ser de Minas Gerais.
Mas aí criou-se uma confusão grande em relação a isso e fizeram uma ajuda governamentista para escolher um candidato que não fosse nem de Minas Gerais, nem tampouco de São Paulo, para não criar esse impasse, né? E aí escolheram Epitácio Pessoa, que já não estava morando no Brasil, estava morando na França. E no dia 13 de abril votaram no nome de Epitácio Pessoa para presidente do Brasil. Ele próprio, Epitácio, não votou nele, porque ele estava na França. Ele já chegou aqui em junho como presidente do Brasil. Para você ver como são as histórias, né? A gente tem o maior orgulho, porque Epitácio Pessoa foi o único paraibano que chegou à presidência do Brasil, mas, de fato, ele teve muita sorte, né? Não houve... Não tem, as pessoas não sabem dessa história. Nem sequer dele ele votou. Ele estava lá na França. Foi muito sortudo, né? Chegou aqui como presidente. Governou. Tá? Tem sido o único presidente que não tenha votado nele, né? Nepotismo. Naquela época não existia nepotismo. Então ele governou com a família. João Pessoa virou o auditor da Marinha e depois o ministro superior de guerra. José Pessoa de Queiroz, Francisco de Pessoa de Queiroz e João Pessoa de Queiroz, que são os primos de João Pessoa, que detêm o comércio de Recife, né? São primos legítimos. Francisco Pessoa foi chefe de gabinete, José Pessoa já... Cada um tinha seu carro. Governou com a família. E aí fez um bom governo, aquela coisa toda. Quando acabou-se o mandato dele, em 22, ele caiu no ostracismo, né? Porque aí não tinha mais sucessor político, né? A não ser ele, que foi o único que chegou ali naquele cargo. Bom, em 28, quem governava a Paraíba era João Suassuna, o pai de Ariano Suassuna, em 28. E ele escolheu Júlio Lira para ser o seu substituto. Acontece que comunicou a Epitácio Pessoa uma forma de amizade, né? Estou escolhendo Júlio Lira para ser o meu sucessor. E aí Epitácio Pessoa interferiu e colocou o nome de João Pessoa à disposição. Por quê? Era uma forma dele voltar a erguer a oligarquia dele. E aí começou a insistir a João Suassuna, né? João, aceita o nome de João Pessoa. João Suassuna resistiu porque disse, poxa, João Pessoa, apesar de ter nascido em um buzeiro, a passagem dele na Paraíba foi meteórica. Ele passou um pouco da infância em Guarabira, depois estudou um ano no liceu, e o resto da vida dele foi em Recife e no Rio de Janeiro. Recife e Rio de Janeiro. Ele não conhecia os costumes políticos da nossa Paraíba. E João Suassuna falou isso, né? Rapaz, a pessoa não tem identidade, apesar de ter nascido em um buzeiro, não tem identidade nenhuma na Paraíba, nunca morou por aqui, enfim. Mas acabou cedendo, né? Tanto que Ariano Suassuna disse para mim várias vezes, o maior erro político do meu pai foi ter exatamente acatado o nome de João Pessoa para governar a Paraíba, essa interferência de Epitácio, porque foi aí que causou a Guerra de Princesa e o próprio João Suassuna foi morto pelas costas com 3 tiros, né? Então é uma história muito, muito, muito pesada. Então, tudo bem, ele acatou o nome de João Pessoa. João Pessoa, quando veio governar a Paraíba, Deusimar, para você entender, ele de cara, ele instituiu o imposto, a gente não tinha porto, então ele instituiu o imposto de fronteira, né, toda mercadoria que vinha de Recife tinha que pagar 20% de taxa, e também, ao mesmo tempo, colocou dentro do estado da Paraíba várias porteiras, onde ele cobrava pedágio. João Pessoa foi quem inventou o pedágio no Brasil. João Pessoa foi quem inventou o pedágio no Brasil. Ele coloca de 20 em 20 quilômetros porteiras. Então, uma caneta, uma caneta, uma escova de dente, para chegar no sertão da Paraíba, chegava com 500% de aumento, porque passava por várias porteiras dessas e quem pagava era o consumo.
para o consumidor. Né? O matuto que ia vender seu produto na feira, uma tomate, passava por 3, 4 porteiras dessa, acabava a tomate dele saindo bem mais cara, né, para o consumidor. Isso causou uma revolta de imediato, mas ele conseguiu, ao mesmo tempo, começar a arrecadar dinheiro. Né? Começar a arrecadar dinheiro. E, de repente, os primos dele, o João Pessoa de Queiroz, Francisco Pessoa de Queiroz, José Pessoa de Queiroz, que eram primos legítimos de João Pessoa, entraram com o processo. Entraram com o processo dizendo que era inconstitucional essa lei, porque eles viram que estavam sendo prejudicados. E aí começou uma briga familiar entre as pessoas de Queiroz de Recife, porque eles tinham também, era dono do Jornal do Comércio, contra João Pessoa aqui, que utilizou a União, o jornal União, para fazer essa guerra. É a famosa guerra tributária. Então eles começaram a brigar pelos jornais. Epitácio Pessoa não interferiu nessa briga. E o que é que acontece, Delcimar? Começaram a entrar em particularidades. Né? Por exemplo, Francisco Pessoa de Queiroz, João Pessoa disse no jornal: pensa que eu não sei que naquele dia, no jantar da casa de Tio Pita, você levou uma prostituta? Aí o Francisco dizia: e você que estava paquerando com o Teodósio? Começou uma briga familiar, colocando particularidades nos jornais, tanto na União como no Jornal do Comércio. Não teve a intervenção de João Pessoa. E o que é que acontece? Isso gerou uma briga familiar. Os próprios irmãos de João Pessoa, todos eles, ficaram do lado dos primos. E aí foi os primos que alimentaram, né, futuramente, depois, Zé Pereira, através de Triunfo, mandava as armas para lutar contra o governo de João Pessoa, contra a polícia de João Pessoa. Né? Lá na frente aconteceu isso. Então, passou 6 meses nesse processo, e o que é que acontece? Depois desses 6 meses, as leis foram consideradas inconstitucionais, derrubaram tanto o imposto de fronteira como os impostos das porteiras, mas aí já estava dilacerada a família. Causou uma briga familiar intensa, e João Pessoa se isolou nesse processo, porque os próprios irmãos ficaram do lado dos primos. E aí, logo em seguida, veio a sucessão presidencial. Na época, era o Washington Luiz que presidia o Brasil. E o Washington Luiz era a vez de Minas Gerais. Antônio Carlos, que presidia a província de Minas Gerais. Antigamente, os governadores eram chamados de presidente de província. Né? Por isso que é atribuído ao presidente João Pessoa. Mas era presidente de província, ele nunca foi presidente do Brasil. Presidente de província, ou seja, era governador. Então, o presidente da província de Minas Gerais era Antônio Carlos, e o Washington Luiz achou por bem quebrar a política café com leite, mais uma vez, para salvar o café de São Paulo. E aí Antônio Carlos chegou para Getúlio Vargas e disse, Getúlio Vargas era ministro de Washington Luiz, chegou e disse: Getúlio, se o Washington Luiz quebrar a política café com leite, eu vou lançar você como candidato a presidente da República por Rio Grande do Sul, apoiado por Minas Gerais. De fato, aconteceu isso. O Washington Luiz quebrou a política do café com leite, eram 20 estados da federação, 17 foram apoiar Júlio Prestes, que foi o candidato de Washington Luiz, Júlio Prestes e Vital Soares. Tá? E aí, o Antônio Carlos lançou Getúlio Vargas, uniu-se Minas Gerais com Rio Grande do Sul, e a Paraíba ficou em cima do muro. Por quê? Epitácio Pessoa viu aí a possibilidade de entrar uma terceira pessoa. Nem Getúlio Vargas, nem Júlio Prestes
aquilo que aconteceu quando ele foi presidente da República, né? Montar uma junta governamentícia para indicar um terceiro nome. E aí ele foi ao Washington Luiz uma semana e propôs a ele um Tertius, que poderia ser ele mesmo, o candidato, o Agamenon Magalhães, que era um amigo amicíssimo dele, né? Pernambucano. O Washington Luiz disse, não, o candidato vai ser Júlio Prestes e Vital Soares. Tá? Isso aí está prego batido, ponto virada, não vou mudar não. E aí Epitácio entra em contato com uma pessoa e pede para ele fazer um telegrama não querendo apoiar Júlio Prestes, e ele Epitácio colocou uma pessoa como vice de Getúlio Vargas. Isso aconteceu uma semana depois, né, que estavam feitas as comissões. Ou seja, o nego, na verdade, nunca existiu na gente. Não houve nego. É tanto que o próprio telegrama que eu publico, não existe nenhuma palavra escrita nego. Colocaram essa história do nego na nossa bandeira para justificar que João Pessoa não foi apoiar Júlio Prestes, tinha negado e se aliado a Minas Gerais. É uma mentira, isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu. Minas Gerais se aliou a Rio Grande do Sul. Epitácio Pessoa tentou negociar o nome dele para ser presidente de novo, ou o nome de Agamenon. Como não conseguiu, colocou João Pessoa uma semana depois para ser vice de Getúlio Vargas. Então, é justificaram com isso. Quiseram inventar uma história. É tanto que Hélio Silva, o maior historiador do Brasil, ele diz exatamente isso aí, que a maior mentira da história do Brasil chama-se o nego. Nunca existiu. Eu recorto. Foi muito interessante eu pegar esses livros que foram queimados, Deusimar, porque tem muitas informações preciosas que as pessoas nunca souberam. As pessoas nunca souberam. E a gente vive nessa mentira há 93 anos de idade. 93 anos vivendo numa mentira. A gente vive numa mentira. A Paraíba é o estado mais mentiroso do Brasil. Vivemos, infelizmente, essa mentira. E aí, o que é que acontece? Foram para o pau, né? Para a eleição. Para a eleição. E esse pessoal, João Suassuna, Coronel Zé Pereira, Antônio Márcio, Oscar Soares, não queria votar em Getúlio Vargas. Até porque Getúlio Vargas foi um traidor, né? Traiu o Washington Luiz para ser lançado lá presidente apoiado por Minas Gerais. Então, o que é que acontece? A João Pessoa veio, o Epitácio interferiu. Não, vamos acatar, vamos votar em Getúlio Vargas, vamos. E, mais uma vez, essa turma cedeu. Então, tá bom, vamos votar. Na época, eram 5 candidatos, 4 candidatos a deputado federal pela Paraíba e um candidato a Senado. Dentre eles estava exatamente esse pessoal que eu te falei aí. Né? Antônio Massa, Oscar Soares, né? João Suassuna, pai de Ariano, enfim. Faltando 12 dias para as eleições, João Pessoa resolveu degolar todos eles, dizer, não, ninguém é mais candidato. Eu vou botar candidatos novos para renovar o partido. E ali causou, principalmente em Zé Pereira, uma revolta grande, porque ele disse, poxa, bicho, como é que você está tirando, faltando 12 dias para a eleição, está tirando João Suassuna, né? Ele que acatou a sua vinda, ele que acatou, que lhe fez presidente da Paraíba, né? Então, você está tirando ele. Aí, João Pessoa disse, não, isso é questão de renovação do partido. Só que dentro desses 5 tinha uma pessoa chamada Carlos Pessoa, que era primo legítimo dele. Carlos Pessoa, lá de Buzeiro. E aí pegou e disse,
Aí, no fim, Zé Pereira, o pessoal disse, não, tudo bem, é para renovar o partido, vamos tirar. Tira todo mundo. Mas só que ele deixou o primo dele. Ao deixar o primo dele, a Zé Pereira disse, não, ou sai os cinco candidatos, inclusive seu primo, ou permanece todo mundo. Aí uma pessoa, num documento unipessoal, ele tirou os 4 e deixou o primo. Aí Zé Pereira disse, então eu não vou votar mais em você, não. Aí o pessoal disse, a gente não vai votar mais em você, para presidente, para candidato a vice-presidente de Getúlio Vargas. Aí uma pessoa disse, não vota o quê? Vota sim, porque eu vou monitorar a eleição. E aí levou a polícia, no dia antes da eleição, para o sertão da Paraíba, e começou aí a revolta de Princesa, a chamada revolta de Princesa. Porque ele chegou na cidade de Teixeira, um dia antes da eleição, já a polícia já dando tiro para cima, mandou 850 homens dando tiro para cima. A ordem era o seguinte, quem for perrepista, a briga entre perrepista e liberal, né? A pessoa saiu pela aliança liberal, Getúlio Vargas. Então, quem for perrepista, marque a casa com X, entra, toque fogo na casa. Quem falar que vai votar em Júlio Prestes, meta bala. Dessa forma. E aí começou, Zé Pereira tinha 300 capangas na fazenda dele. Era comum acontecer isso, né, naquela época. Inclusive, esses capangas foi que ajudou a expulsar Lampião da Paraíba. João Suassuna, na época que era presidente, né, o pai de Ariano, o presidente da Paraíba, a polícia deficitária deu ajuda a Zé Pereira, e foi esses capangas que expulsaram Lampião da Paraíba. Resultado, isso começou uma briga. Já no segundo dia, mataram uma criança de 12 anos de idade, outra de 14, e aí começou a criar-se uma revolta grande na população. As pessoas que tinham suas casas saqueadas, tocado fogo, se uniam ao exército de Zé Pereira. Então, o que é que aconteceu? Daqui a pouco, em um mês, o exército de Zé Pereira, de 300 homens, passou a ter 2 mil pessoas. Isso aí está escrito naquela música de Luiz Gonzaga, em Humberto Teixeira. Eita, pau Pereira, sabe? Eita, Paraíba, mulher macho, senhor. Conta a história disso aí. Né? Então, as mulheres pegaram até em arma para ir buscar lutar contra o exército de João Pessoa. João Pessoa mandou 850 homens. Né? Bem, só que Zé Pereira conhecia muita região, então atacava a polícia através de emboscada. Né? Emboscada. O exército de Zé Pereira virou 2 mil pessoas, João Pessoa mandou contratar mais 850 homens, e aí essa briga durou quase 5 meses, até a morte de João Pessoa. Aí vejam bem o que é que acontece, Deus irmão. Era uma briga, bicho, que todo dia estava morrendo 20, 30 pessoas, 40, sabe? Uma verdadeira guerra civil, talvez uma das maiores guerras civis do Brasil, e quase ninguém conhece. Zé Pereira fez o quê? Dividiu a Paraíba pela metade, criou um novo estado chamado Estado de Princesa Isabel, com constituição, com hino, com bandeira, com tudo que tinha direito. Isso é um filme maravilhoso. Né? Aí fez... João Pessoa nunca conseguiu passar dessa fronteira. Ele não deixava. Criou esse novo estado e a briga continuou. Veio a eleição presidencial, Getúlio Vargas perdeu, né? Getúlio Vargas e João Pessoa perderam. Aí veio o erro de Washington Luiz. Em vez de fazer uma intervenção imediata no estado da Paraíba por conta dessa guerra, a revolta de Princesa, ele deixou para lá. E aí começou, o bicho continuou a morrer gente todo dia, aquela coisa toda, até que o irmão de João Dantas, Joaquim Dantas, veio passar as férias, depois de 17 anos, né, que não vinha na cidade,
ele veio passar as férias. João Pessoa achou que ele estava trazendo armas. E aí prendeu Joaquim Dantas. Só que o seguinte, os perrepistas, todos eles com medo de morrer, já tinham ido embora daqui. O próprio João Dantas já estava morando em Olinda. A família Barata foi embora, a família de Jô Soares também foi embora, com medo de serem mortos. Todo mundo foi embora. E aí, o que é que acontece? João Dantas, quando soube desse fato, passou o telegrama para João Pessoa, ameaçando, dizendo, olha, o que acontecer com meu irmão, a responsabilidade é sua. João Pessoa começou a torturar Joaquim Dantas. Os primos de João Pessoa, que era o dono do Jornal do Comércio, colocaram à disposição do João Dantas para ele contra-atacar o Jornal União, né? Porque João Pessoa atacava pelo Jornal União, e aí os primos dele colocaram o Jornal do Comércio à disposição do João Dantas. Essa briga passou uma semana, mais ou menos, os dois batendo, até que João Pessoa atacou a fazenda de Franklin Dantas, que era o pai de João Dantas, pôs fogo lá e tudo, matou os animais, aquela coisa toda. E aí achou por bem ainda, no dia 25 de julho, de invadir o escritório dele, que era bem pertinho do Palácio do Governo. Ele não se conhecia, João Dantas e João Pessoa não se conhecia. Era bem pertinho do Palácio do Governo, na rua do Caxias. Invadiu a casa de João Dantas, que era a casa-escritório. E aí pegaram todos os móveis, colocaram na rua, tocaram fogo, né? Documentos dos constituintes dele. João Dantas era um advogado conceituadíssimo. Foi, inclusive, sócio de José Américo Almeida, sócio de João da Mata. Era um advogado altamente conceituado. E aí resolveram também, por bem, abrir um cofre que tinha lá, e aí encontrou documentos íntimos do pai dele, da namorada dele, que era Naide Beriz. Encontrou esses documentos íntimos. E aí, o que é que João Pessoa faz? Publica no jornal que tinha invadido a casa do cangaceiro, porque eles tratavam essas pessoas de cangaceiro. João Suassuna nunca foi cangaceiro. João Dantas nunca foi cangaceiro. Oscar Soares nunca foi. Antônio Márcio nunca foi. Zé Pereira, mesmo tendo esses capangas lá em Princesa Isabel, ele nunca foi cangaceiro, cara. João Dantas era uma pessoa, um advogado conceituado, sócio de João da Mata, foi sócio de Zé Américo Almeida, enfim. Então ele pegou, achou por pouco, além de tocar fogo na fazenda do pai dele, chamou o delegado Manuel Moraes, tá? E mandou invadir a casa dele. E aí lá pegaram, jogaram, tocaram fogo, os documentos dos constituintes, e foram lá no cofre, de marca Torpedo, até a marca do cofre eu sei. E aí arrombaram lá o cofre e viram essas cartas íntimas, documentos íntimos do pai, né? Da namorada, Naide Beriz, aquela coisa toda. E aí publicou no jornal dizendo o seguinte, que não poderia publicar no jornal porque era imoral demais as cartas. Mas ia fazer uma exposição da vida dele na delegacia de polícia e quem quisesse ir lá ver, era só chegar que ia ver, ter acesso a essas cartas imorais, essa coisa toda. É como se vazasse o nudes hoje na internet, sabe como? Isso em 1930, tu imagina. Para quem tinha um namoro mais apimentado, como era o caso de Anaíde Beriz. E aí, João Dantas estava em Olinda, já morando em Olinda. No dia 26 de junho, no dia seguinte, exatamente no dia que ele publicou essas coisas todas no jornal, ele foi a Recife, falando o seguinte, que ia visitar o juiz federal Cunha Melo. Só que ele quis ir sozinho, uma pessoa jamais...
ir a Recife sozinho, porque o comércio de Recife detestava ele. Detestava. Era risco de morte, inclusive, porque ele brigou com o comércio todo de Recife, né? A partir do momento que instituiu aquelas leis, inclusive com os próprios primos, né? E aí o que é que acontece? Ele escondido. Aí tem jornais, tem livros desses que falam que ele foi encontrar com uma amante chamada Cristina Maristani, que era uma autora lírica na época, que estava chegando lá em Recife, no navio em Recife. E ele foi encontrar com ela, né? E aí chegou aí numa joalharia, comprou uma joia para ela, foi visitar o juiz Cunha Melo, e nesse mesmo dia que ele foi escondido. Ele apenas, ele e o motorista. Mas vazou no jornal da União uma filhinha lá embaixo. Segue hoje a Recife João Pessoa para fazer uma visita ao juiz Cunha Melo. Só isso. Dizem, inclusive, que essa nota foi plantada maldosamente por alguém lá do jornal. Alguém que não gostava de João Pessoa. E aí ele foi, sem comitiva nenhuma, junto com o motorista, apenas com o motorista, para Recife. João Dantas estava em Olinda, quando viu aquilo, de repente, o jornal na mão de um passageiro vizinho, quando ele olhou aquilo, né, primeira página, esculhambando com a família de João Dantas, aí ele pediu o jornal emprestado. Quando ele viu, aí saiu. Aí, quando ele viu essa nota que tinha a intimidade dele, também estava lá na delegacia, exposta na delegacia, ele surtou, saiu do bonde, foi para a casa de Augusto Caldas, que era o cunhado, casado com a irmã dele, Janaína, que morava lá em Recife, ele estava hospedado lá, né? E foi bater lá, pegou o revólver de Augusto Caldas e saiu procurando onde é que estava o carro oficial da Paraíba, lá em Recife. Quando Augusto Caldas chegou em casa, a Janaína disse, a irmã dele, né, disse: corre que João Dantas pegou sua arma e disse que ia matar João Pessoa. Porque ele publicou a intimidade dele todinha lá no jornal, está fazendo uma exposição lá na delegacia. Augusto Caldas saiu correndo atrás para evitar o crime, né? Mas não chegou a tempo. Então, João Dantas procurando, encontrou ele exatamente no Café Glória, tomando café com Augusto Magalhães, aliás, Agamenon Magalhães e Caio de Abreu. Estavam os três tomando um cafezinho lá. Ele foi lá e disse: olha, eu sou João Dantas. Se apresentou, ele não se conhecia. Se apresentou: eu sou João Dantas. E deu 3 tiros, matou João Pessoa ali na hora. O motorista ainda deu um tiro, passou de raspão na cabeça dele. Augusto Caldas chegou na hora, mas não conseguiu evitar o crime. Os dois foram presos. Caldas como João Dantas foram presos. Leva para a delegacia. Essa morte de João Pessoa, ele já tinha perdido a eleição. Quando Assis Chateaubriand soube, ele estava almoçando, ele pulou da cadeira e disse: está aí a bandeira da Revolução. Foi o que ele fez. Embalsamou o corpo de João Pessoa, saiu passeando de capital em capital do Brasil. Júlio Prestes já tinha sido eleito presidente. Ele estava passando férias na Europa, para quando voltasse a subir. Ele pegou o corpo de João Pessoa, embalsamou, saiu passeando de capital em capital do Brasil e, estrategicamente, chegou o navio de Júlio Prestes como presidente do Brasil, aportando lá no Rio de Janeiro, e o corpo de João também no mesmo dia. Ele fez isso estrategicamente, chegando os dois no mesmo dia. Só que João Pessoa chegou mais vivo do que Júlio Prestes, né? Porque tinha realizado uma comoção. E ele dizia o quê? Que atribuía essa morte ao Washington Luiz, ao presidente do Brasil,
aos perrepichas, quiseram matar o coitadinho de João Pessoa, fizeram isso com o bichinho e tal. Era desse jeito. E aí transformaram essa morte numa morte política, uma morte de assassinato passional, né, com uma lavagem de honra, né, mas aí transformaram numa morte política. E aí começou exatamente a bandeira da Revolução. Resumindo, mataram tanto João Dantas como Luiz Perreg, como Augusto Dendê. Como é que soube que isso aí foi uma farsa? Não foi um suicídio? Os jornais estamparam. João Dantas matou o cunhado, depois suicidou-se. Só que quando mataram ele, chamou-se Luiz Perreg, que era um dos fotógrafos mais famosos do Brasil, que morava em Recife. E Luiz Perreg foi lá bater as fotografias dos dois mortos. E aí, quando Luiz Perreg voltou, sim, aí disso já tinha articulado a Revolução, né? Destituíram o Washington Luiz. Né? Foi um golpe, realmente um golpe. Nunca houve Revolução. E aí, Luiz Perreg bateu as fotografias. Quando chegou em casa, uma hora depois, foi chamado por Carlos Dias, que já era interventor de Pernambuco, para bater novas fotos. Quando ele chegou lá, tinham limpado o sangue, colocado o corpo em outra posição e inventaram essa história, que aí foi o que saiu a nível nacional em todos os jornais. Você sabe que o Chateaubriand naquela época era o Roberto Marinho da época, né? Ele comandava todos os jornais diários associados, tinha recém-inaugurado a rádio, né? Até para as pessoas que inaugurou. Enfim, então ele conseguiu, sabe, manipular essa história de uma forma que fez com que as pessoas acreditassem nisso. Só que, aí quando o Luiz Perreg voltou para fazer as fotos, o peso dele foi tão grande na cabeça que ele voltou para casa, fez uma carta para o filho, pegou os negativos originais e disse que era tudo uma farsa, tudo uma mentira, e suicidou-se. Suicidou-se. Olha que história pesada. Esses documentos eu tive acesso depois, né, de tanto tempo, eu publico no meu livro também, as fotos, inclusive. E aí, suicidou-se. Anaíde Beiriz virou a prostituta, a causa da morte de João Pessoa. Foi a prostituta Anaíde Beiriz, entendeu? Anaíde Beiriz foi perseguida ao ponto também de suicidar. Ela não aguentou. Ela, para onde ia, era apedrejada, né? Era perseguida pela sociedade hipócrita, a sociedade... enfim. E aí saiu de casa em casa até que terminou suicidando-se também. Não aguentou. Não tinha mais razão para viver. Deixou uma carta para a mãe, outra para a João, outra para a irmã dela. Nisso, passada a morte, uma pessoa morreu no dia 26 de julho, só em setembro mudaram o nome da capital e da bandeira do Estado. Como foi feita essa mudança? Importante saber. O padre Zé Coutinho e Américo Falcão, que era um poeta de Lucena, eles começaram com esse movimento, tentando mudar o nome da cidade. Foi feita uma comoção de tal forma, né? Getúlio Vargas assumiu o poder, né? Getúlio Vargas recebeu o poder de mão beijada, né? Um golpe. E aí, inclusive, no gabinete dele, era uma foto de João Pessoa santificado, né? Santificaram o nome de João Pessoa. Tem historiador, Deusimar, que você não acredita, que atribui a João Pessoa como um santo, né? Um
um santo que fez milagres, tirou gente da cadeira de roda e botou para andar, tirou gente que não enxergava e botou para ver. Tu acredita nisso? Tem historiadores que falam isso, rapaz. Olha que loucura que nós chegamos. É uma loucura coletiva. Assim, uma coisa muito parecida que aconteceu nesses dias por aí. Mas, enfim, eu vou entrar nesse mérito. Mas, olha, veja bem. E aí, passado já algum tempo, o padre Zé encontrou com um deputado de Campina Grande, Generino Maciel, o nome dele, lembrei agora. Generino Maciel, deputado de Campina Grande. Disse: Generino, faça um projeto para mudar o nome da cidade e a bandeira do Estado. A Generino, você está ficando louco? Rapaz, João Pessoa recebeu todas as homenagens. O Palácio do Governo passou a ser chamado Palácio da Redenção. A Praça Otacílio Cruz passou a ser chamada Praça João Pessoa. Ganhou nome de cidade, foi homenagem no Brasil todo. Querer mudar o nome da Paraíba e a bandeira? Não, porque não sei o que lá. Você vai entrar na história. Eu sei que fez a cabeça de Generino Maciel. E acontece que aconteceu realmente isso. Teve a primeira tentativa no dia 1º de setembro. Né? Ele morreu dia 26 de julho, né? 2 meses e pouco depois. Não deu certo. No dia 2 também não deu certo. No dia 3 também não deu certo. Só no dia 4, quando o padre Zé Coutinho, ele comandava a pobreza da cidade, né? 74% da população naquela época era paupérrima. Então ele pegou, colocou o povo no Teatro Santa Rosa. A Assembleia estava funcionando nessa época no Teatro Santa Rosa. O nome da cidade foi mudado no Teatro Santa Rosa. E aí colocou as pessoas com ovos, para jogar ovos nos deputados. E aí acabou que mudou o nome, a Força, e a bandeira do Estado, a Força. Particularizar a bandeira. Colocaram o preto do luto da morte de uma pessoa, o vermelho, que é a cor da Aliança Liberal. Muita gente fala que é o sangue derramado, mas não. É a cor da Aliança Liberal. E o negro, que nunca existiu. Hélio Silva disse que a maior mentira da nossa história é isso aí. E é isso que aconteceu. Eu estou aqui, Deusimar, falando dessa história toda, mas tem tantos outros detalhes, né, que você só vai saber lendo o livro, porque é impossível você contar essa história detalhada num programa de 40 minutos na TV. Mas eu fico muito satisfeito por, pelo menos, a gente estar aqui batendo esse papo bacana e sabendo que no dia 16 você deve estar lá também, né? No lançamento lá na palestra lá na fazenda, né? Onde está o corpo de João Dantas, né? Espero encontrá-lo lá também. Beleza? Bom, pessoal, você acabou de acompanhar o depoimento, né, do nosso querido mestre Fuba, que lançou a 2ª edição recentemente do seu livro Verdades Omitidas, que fala sobre todo o contexto da Revolução de 30, um dos episódios históricos mais importantes, não só que envolve a Paraíba, mas um dos episódios históricos mais importantes da história do Brasil. Foi através da Revolução de 30 que Getúlio Vargas chega ao poder, e a presença da Paraíba vai ser marcante no enredo que costurou toda essa aliança relacionada à ascensão do Getúlio Vargas ao poder. Detalhe, Fuba estará aqui na região no próximo dia 16 de dezembro, lá na cidade de São José do Egito, né, no evento denominado São Pedro Faz, onde haverá debates, palestras, rodas de conversa, lançamento de livros, sarau, cantoria, que é um evento promovido, né, pela Fazenda São Pedro, no próximo dia 16 de dezembro, a partir das 2 horas da tarde, onde as pessoas que se inscreverem através da plataforma Simpla terão acesso a tudo isso que eu coloquei agora, lançamento de livro, sarau, roda de conversa, debate, e vai ser um evento
bem interessante no próximo dia 16, lá na cidade de São José do Egito, tá bom? Então, depois desse depoimento fantástico, né, do querido mestre Fuba, você vai pesquisar, o livro está disponível nas plataformas, e é uma oportunidade da gente conhecer um pouco mais, né, da história da Paraíba. A história da Paraíba que vem sendo pouco trabalhado, né, nas escolas, exatamente pelo fato de não cair nos grandes vestibulares, mas é sempre bom a gente poder conhecer um pouco mais da nossa história. O programa Funis Cultural de hoje fica por aqui e até a próxima semana com mais uma edição. Valeu, gente! Oferecimento: Panificadora São Vicente, 50 anos de tradição alimentando sua família. Quer cuidar do seu carro com conforto, segurança e agilidade? Há 20 anos o Varejão do Óleo faz isso por você e seu automóvel. Com uma equipe de técnicos treinada, garantimos o serviço de troca de óleo com total qualidade e as mais modernas opções de produtos. Trabalhamos com todos os tipos de lubrificantes e óleos para motor, caixa de marcha mecânica e automática, suspensão, hidráulica e muito mais. No Varejão do Óleo você encontra tudo o que precisa para carros de passeio, caminhões, máquinas pesadas e geradores, com o melhor preço e as melhores condições de pagamento, além de um atendimento personalizado. No Varejão do Óleo tem ainda o serviço de lavagem especial para deixar o carro limpo e brilhando. Tá esperando o quê? Varejão do Óleo. Aqui você conhece e confia. O lugar ideal para desenvolver o potencial do seu filho é na Escola SESI. Aqui, através de ensino inovador e experiências únicas, formamos cidadãos movidos pela transformação. Matrículas abertas em João Pessoa, Campina Grande, Patos e Souza. Estrutura tecnológica, robótica, incentivo à pesquisa e preparação para o Enem. A Escola SESI tem tudo que o seu filho precisa para um futuro de conquistas. Saiba mais em escolasesipb.com.br. Você já imaginou onde pode realizar o sonho de comprar sua moto 0 km? Na Maravilha Motos, a casa da Honda, em Patos. Aqui trabalhamos com motocicletas zeradas de alta performance, todas com estilo, tecnologia, conforto e segurança. Tudo o que você precisa para andar sobre duas rodas com a liberdade que merece. A Maravilha Motos ainda oferece diversos serviços, como a oficina para o cliente fazer reparos, revisão e conserto, além de peças originais da marca, capacetes e acessórios. Garanta já a sua moto 0 km aqui na Maravilha Motos, a casa da Honda, pertinho de você. Olha só, não é qualquer curso, tem um método. É uma mega experiência. Ó, quanta gente aprendeu aqui. Ouvindo, Falando, lendo. escrevendo. E você ainda pode assistir a mesma aula aqui no CCAA online. Lembra? Quando você entrou aqui, você não falava nada. E agora eu falo mesmo. No CCAA, a convivência vira fluência e todos vivem juntos a experiência de se entender. CCAA, é assim que se fala. A Paraíba conquistou pelo terceiro ano consecutivo o Rating A do Tesouro Nacional. Sabe o que isso quer dizer? Que nós somos um estado em crescimento, que avança com equilíbrio nas contas públicas, atrai novas empresas e investimentos, acelera a economia, amplia a geração de emprego e renda e realiza grandes obras. Tudo isso para fazer a sua vida e a de todos os paraibanos ainda melhor. Governo da Paraíba.